Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria estarmos mais um dia estudando a Palavra de Deus. Bom dia, Anderson. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Mais um dia conosco para estudar a Palavra do Senhor. Que Deus seja louvado pela sua vida. Amém. E agora nós vamos fazer o que, Anderson? Vamos orar ao nome do nosso Deus. Amém. Convido Amém. você aí de casa e a Escola de Profetas para nos ajoelharmos e falar com o nosso Rei dos Reis. Santo Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que nós queremos começar este dia prostrado a Ti, Senhor. Pois toda honra e toda glória seja dado a Ti, pois Tu és o nosso Deus. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados e nos dá do Teu Santo Espírito, Senhor, pois Ele é o nosso professor. Ele é quem nos ajuda a entender a Tua Santa Palavra e praticá-la. Por favor, nos ajude, Senhor, a praticar tudo o que aprendemos, ó Deus, para que possamos ter o caráter de Jesus Cristo. Eu peço uma bênção sobre esta pessoa, sobre esta família que está assistindo agora conosco. Que o Senhor abençoe, Senhor, essas famílias e nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, Anderson. Anderson, você é uma cara nova aqui, né, na Escola de Profeta. O pessoal quer conhecer você. A escola já conhece, o pessoal quer conhecer. Quem você é e de onde você veio? Bom, pessoal, meu nome é João Anderson. Eu vim lá do Rio de Janeiro, professor, e larguei tudo. Larguei escola, larguei trabalho, faculdade, tudo para servir o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu aproveito a fala do Anderson aqui e quero fazer um apelo para você, né? O Anderson estava lá no Rio de Janeiro e assistindo também, como você está assistindo aí, ele tomou essa decisão, o Espírito Santo colocou no coração dele essa decisão de vir para cá, para a Escola de Profeta. Anderson, você estava preparado, sabia tudo para vir para cá? Não, professor, não sabia muito não, viu? Eu só vim mesmo de Malicuia. A professora falou, ó, você está pronto para vir? Eu falei, tô. Na semana passada, na semana seguinte eu já estava aqui na escola e fui aprendendo aos poucos, né? Muito bem, Anderson. Eu sei que aí do outro lado tem muita gente igual a você que quer vir para cá e pensa que precisa estar preparado de tudo. O nome aqui é escola. Você vai vir para cá para se preparar, para se unir a esse exército. Vem, não tem medo. Eu também pensava que eu não poderia participar. E eu já estou aqui fazendo parte da Escola de Profetas já há 4 anos. Amém. Então, em nome de Jesus, deixa as outras coisas desse mundo e vem se unir à Escola de Profeta para salvar vidas. Professor, eu lembro que quando eu conheci a Escola de Profeta, já tem um tempo, né? E aí o pessoal falava que era a coisa mais difícil do mundo estar na Escola de Profetas. Falaram que eu tinha que ler não sei quantos livros de Ellen White e que eu tinha que fazer uma prova desses livros e era um negócio muito gigantesco, né? Então, assim, talvez você tenha essa imagem da escola, né? Mas eu falo para você, confie em Deus. Se você ver o chamado de Deus, se você sente o chamado de Deus, venha para a Escola de Profetas, porque aqui você será treinado e capacitado para levar a mensagem, a última mensagem do mundo, né, professor? Amém, amém. Lembra de Davi? Os homens, os 600 soldados dele eram homens que eram maus, né? E Deus levou eles para junto de Davi, Davi lá orando, ensinando a eles, tornou um exército forte e se uniram ao povo de Deus. Então você também, você pode ter falhas, todos nós temos falhas, mas Deus capacita aqueles que o chamam. Amém? Sim. Anderson, agora chegou aquele momento que é muito, muito especial, que é nós decorarmos os textos, né? Todos os dias estamos aqui decorando os textos. O texto está onde, Anderson? O texto está lá em João 16,15, professor. Amém. Então, vamos contar para começarmos? Vamos. 1, 2, 3. João 16,15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16,15. João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar.
João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16:15. Muito Amém, bem. professor. É, João, é você também. É eu mesmo, né? João. O discípulo amado, né, professor? Isso mesmo. Que coisa boa você aí de casa. Eu sei que está decorando esses versos maravilhosos. E é muito bom ter a palavra de Deus em nosso coração. Nesse momento iremos ficar com o estudo que hoje está uma bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te ajude a entender e obedecer essas palavras. A nossa vida será uma bênção. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Olá, bom dia para vocês. Bom dia, Joana. Bom dia, mãe. Ai, coisa boa. Hoje estamos passando juntas essa lição. E é uma lição importantíssima. Sim. Que nós precisamos pensar muito para poder trabalhar com ela. E você que está em casa, agora pegue todas as suas antenas mentais, emocionais, sociais e coloque em alerta, porque o que vamos estudar é muito importante. Vamos pedir a Deus sua bênção, seu poder sobre nós. Vamos ajoelhar, Joana, vamos orar. Você ora, Joana, para nós? Sim. Querido Deus e bom Pai, que bom é termos a orientação da Tua Palavra, que bom, Senhor Deus, é podermos nos achegarmos a Ti e queremos nesse instante pedir o Teu Espírito Santo para compreendermos as Tuas vontades para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que importante o assunto de hoje. Sim. O que foi que nós estudamos esses dias? Dê uma olhadinha nisso que nós vamos passar aqui agora. Vamos fazer uma retrospectiva do que estudamos sobre a vida de Davi? Isso vai nos ajudar muito. Você se lembra? A criancinha, o menininho ruivo que foi ungido rei por ordenança do Senhor. O Senhor Deus o escolheu. O Senhor Deus pegou uma criança, um menino ali, um juvenil, e elevou ele diante de toda a comunidade de Israel. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Vamos ver outro detalhe da vida de Davi? Então a situação com Golias, está lembrado? Vamos lembrar de alguns detalhes a respeito disso. Eu fico imaginando Davi sentado e lembrando de quantas vezes Deus o havia ajudado, Deus havia trabalhado com ele. Pode passar, filho. Lembra dessa situação aqui em que estava Davi junto com seu amigo, descendo para olhar no acampamento onde Saul estava, Joabe do lado, e ele pega a tina de água e leva junto com ele, coloca a lança, está lembrado? Outra ocasião interessante foi quando ele estava dentro da caverna de Adulão e ali então havia entrado o rei. Lembra, eu também expliquei isso para vocês, ele cortou a orla do manto do rei. Outro detalhe interessante da vida dele, levando a arca para dentro de Jerusalém, depois que ele já tinha se tornado rei. Outro detalhe interessante foi quando Abigail veio. Lembra dessa história? Eu sei que foi antes, né? Aí está fora da ordem cronológica, mas ele também teve aquela situação especial enquanto ainda estava fugindo de Saul, e essa mulher trouxe alimentos, lembra dessa situação? Mais outro detalhe, as grandes batalhas de Davi, as grandes batalhas contra os filisteus, venceu todas elas. Mas deixa eu te comentar uma coisa, que triste a narrativa que vamos ter hoje, porque depois de grandes batalhas, depois de grandes guerras, depois de toda a sua família pronta, dá uma olhada a quantidade de filhos que Davi teve. Infelizmente teve muitas mulheres. Como você vê, de Ainoã, a sua mulher, lá que está em 2 Samuel 3:2, ele teve Amnon. Depois com Abigail ele teve Quileabe. Depois com Maaca teve Absalão. De sua mulher Agite ele teve Adonias. De sua mulher Abitai teve Cefatias. De Eglá ele teve Itreão. De sua mulher Betseba, ele teve Samna, teve Sobabe, Natã, Salomão. Dá uma olhada que coisa interessante, né? De Mical, filha de Saul, você sabe o que aconteceu com ela? Lembra que foi o que nós comentamos ontem pela manhã? Ontem pela manhã eu comentei com você a situação terrível de Mical, que ela afrontou aquele que estava a serviço do Deus eterno, que naquele momento era Davi, né? Se tornou estéril, nunca mais pôde ter filhos, se tornou separada, até ela não pôde mais continuar sendo esposa de Davi. No entanto, um homem com tanta vida, com tanta história para contar, infelizmente hoje nós vamos ter que falar sobre o pecado de Davi. Que triste essa história, não é, filha? Sim, com certeza. E a história de hoje está lá no livro de 2 Samuel,
o capítulo 11 até o capítulo 14. E também nós dedicamos a leitura de alguns salmos, né, que foram escritos por Davi, o Salmo 32 e o 51. São salmos de sofrimento, Sim, né? confissão. De pedido de arrependimento, de confissão diante de Deus. Mas uma coisa interessante, Joana, Deus não louva o homem, não é? Sim, verdade. E por que Deus não louva o homem? Qual é a razão por que Deus não faz isso? A Thay tem uma frase bem interessante, né? Ela diz que tudo que tem de bom em você é porque Deus te deu, mas tudo que é de ruim, tenha certeza, isso é seu mesmo, você nasceu com ele. Mas às vezes a gente se acha muito bom. Tem época na vida em que a gente fica se achando assim, dizendo, eu estou no controle da coisa, eu consigo resolver a situação. Aliás, eu não preciso tanto orar. Tem essa época na vida ou não tem? E aí é onde mora o perigo. E o Senhor Deus diz que é nesta época que certamente o homem cairá. Peraí, quando? Quando se acha que está no controle, que não precisa orar tanto. Vou dar uma sugestão para você. Você quer ver se você está perto de cair? Porque aqui diz certamente cairá, não é, Joana? Sim. Queria que você lesse essa parte, por favor, para que ficasse claro diante dos nossos amigos. Você tem ela aí? Ó, é nesse primeiro parágrafo mesmo. Vai lá. Tenho. Na metade do primeiro parágrafo. É impossível a nós, em nossa própria força, sustentar o conflito, e o que quer que desvie de Deus a mente, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, está certamente a preparar o caminho para a nossa derrota. Olha, puxa vida. O conteúdo da Bíblia visa inculcar desconfiança na força humana e incentivar a confiança no poder divino. Olha só, e eu vou ler mais um pedacinho para você. Diz assim, ó: mais que isso, conforme ensinam todas as lições da história bíblica, é coisa perigosa louvar e exaltar o homem. Pois se alguém vem a perder de vista a sua inteira dependência de Deus e a confiar em sua própria força, é certo que cairá. Vamos analisar isso, Joana? Sim. Porque é o seguinte, quando é que você sabe que você está perto de cair? Quando você ora pouco para decidir alguma coisa. Quando você ora pouco, é porque você pensa, eu sei fazer isso aqui, eu não preciso de Deus. Verdade. Quando você ora pouco, é porque você chega à conclusão de que o que você sabe fazer, que aquilo que você está conseguindo fazer já é tão bom, que você nem precisa de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Aquele homem que tinha buscado tantas vezes ao Senhor, que tinha se voltado tantas vezes para Deus, agora ele tinha confiança própria. Peraí, mas tem uma outra coisa interessante, Joana. O mundo fala tanto de autoestima, confiança própria, acreditar em si mesmo. Não fala isso? É verdade. Que armadilha, né? Sim. Isso pode ser uma armadilha do inferno. Eu preciso ler aqui, ó, uma coisa importante. Isso daqui, ó. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, como é que alguém se sente e sabe que está separado de Deus na sua alma? Quando não decide algo com oração. Aqui em casa a gente costuma dizer, tudo que a gente decide sem oração é coisa errada. Sim ou não? Olha lá. A única fonte de força procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. Como assim? Peraí. Como que você sabe que você vai cair num pecado de adultério? Como você sabe? Olha aqui, Joana. Ó. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, a única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. Quando uma pessoa para de orar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser despertado o desejo carnal dessa pessoa. Vai estar envolvido em algum pecado. Ó, a obra do inimigo não é feita abruptamente. Não é ao princípio súbita e surpreendente. É uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Ai, deixa eu tirar esse pouquinho. Deixa eu tirar esse pouquinho aqui. Hoje eu tiro mais um pouquinho, que daqui uns dias está ruído, que nem um queijo suíço. Ó. Começa em coisas aparentemente pequenas. Negligência de ser fiel a Deus e de confiar inteiramente. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Quando você vê, você está caído, está envolvido numa desgraça. Não foi diferente com Davi, não é? Coitado dele. Nós aprendemos na lição de hoje que ninguém está isento, né? Você olha Davi, um homem ungido por Deus, escolhido pelo Senhor, tinha passado grandes experiências ao lado de Deus, mas tinha um forte potencial para se tornar um adúltero. Tinha um forte potencial para se tornar um assassino.
E todos nós temos esse Todos forte nós. potencial de Todos se tornar nós. adúltero, assassino, e só a graça de Jesus para nos livrar desse tipo de situação. Sem o poder de Deus, sem Deus, a gente vai cair nessa. Essa é a verdade. Agora, dê uma olhadinha que coisa interessante. Pode colocar aí, por favor. Lá estava o rei no trono, né? Lá estava Davi, forte e poderoso. E acontece um negócio que ele estava rodeado de algumas pessoas. Primeiro que eu quero lembrar é Joabe. Daqui para frente nós vamos ter que comentar a respeito de Joabe de uma maneira muito especial. Outro que estava rodeando Davi era Urias. Ali está Urias. Urias era quem? Um dos grandes nobres do exército de Davi. E Joabe, o comandante principal. Lembra disso? Aí Davi tinha vencido em muitas guerras, resolveu ir para casa dar uma descansada. Afinal, não precisava tanta coisa agora. Ele já tinha vencido tanto, né? Foi para casa e foi descansar. Lá está Davi descansando, sossegado, no terraço de sua casa. E quando de repente ele olha, ele vê alguma coisa. Presta atenção nessa frase aqui agora, ó. Enquanto Davi estava à vontade desprevenido, foi que o tentador aproveitou a oportunidade para fazer o quê? Lhe ocupar a mente. Mente desocupada é a oficina de quem? Satanás. Olha, oficina de Satanás. Essa frase é do próprio livro. O livrão diz isso. Que enquanto Davi estava desocupado, Satanás falou, eu arrumo um negócio para ocupar sua mente. Aí ele viu o quê? O que ele viu? Ele olhou e viu uma mulher se banhando. Eu não vou parar aqui para comentar sobre mulheres se banhando ali fora, neste lugar, nessa hora, fora de sua casa, num espaço em que alguém possa ver, né, que alguém possa observar. Mas eu vou citar aqui o que Davi poderia não ter feito. O nosso estudo de hoje fala sobre beleza fatal e primeira parte de sua vida. O que é uma beleza fatal? O que é isso? É qualquer beleza que possa destruir a confiança em Deus em um homem ou em uma mulher. O que é beleza fatal? O que é charme fatal? O que é envolvimento fatal? É qualquer coisa que destrua uma pessoa diante de Deus. Dá uma olhada nesse próximo aqui. Lá está ele olhando. Lá está ele observando e olhando a cena. A mulher linda, bonita, mas não era dele. Não lhe pertencia, não estava available, não estava disponível. Era um homem que estava ali, ó. Lembra? Satanás vai desenvolvendo os desejos carnais, né? Quando a pessoa não está falando nada. Vamos pensar numa coisa? Qual foi a primeira parte da vida de Davi? A vida de Davi foi dividida em duas partes. A primeira e a segunda. Você sabe falar a primeira, Joana? A primeira ele passou perseguido, né, por Saul. E ali ele desenvolveu muita dependência em busca de Deus. Sim, essa foi a primeira parte de sua vida. E nessa parte ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Não na segunda parte. Na segunda parte de sua vida, foi depois do pecado com Betseba, ele foi considerado um homem fraco, embora perdoado. Olha isso aqui. O que significa a primeira parte de sua vida? A gente acabou de falar. O que é beleza fatal? Explicamos também. O que mais? Ninguém pode prever qual seria o resultado se o crime fosse conhecido. Ele teve uma desonra maior do que a morte. Vocês podem imaginar que frase é essa? Desonra maior do que a morte. Olha que situação, porque nunca mais Davi saiu dessa situação. Aquele que tinha tramado a derrota de Saul estava agora tramando a derrota de Davi. Se você soubesse que neste momento Satanás está tramando, o que é tramar? Envolver os pauzinhos aqui e acolá. Fica procurando um jeito de estraçalhar a vida. Se você soubesse que isso estivesse acontecendo, você faria o quê? Ia cuidar das entradas da alma? Ia cuidar do que você está fazendo, que às vezes pensa, eu estou no controle, não tem problema nenhum. Olha que miséria. E lá estava Davi envolvido com uma mulher que não era sua. Quando ele tem um envolvimento com ela, ela vem e diz, estou grávida. Quando ela diz que estou grávida, qual foi a posição dele, Joana? Agora eu tenho que dar um jeito, né? Para ninguém ficar sabendo, porque até ali ninguém tinha consciência de que Davi tinha tomado a mulher de Urias. Só ele e Deus, né? Isso mesmo. E agora ele fica tentando arrumar um jeito para o pecado dele, para que isso não se torne público. Então ele manda chamar Urias. E ele pede a Urias para que Urias se deite com sua esposa. Só que aí Urias, ele tinha um caráter um tanto diferente, né? Urias era um homem fiel e íntegro. E ele eu fiquei com tanta dó dele, sabia, Joana? Sim. Fiquei com muita pena. Quando eu fui lendo isso, foi me cortando o coração. Imagine que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nessa hora ele era um agente de Satanás. Sim, era um agente de Satanás. E interessante é a resposta de Urias, né? Ele diz assim, como posso eu gozar de minha mulher enquanto os soldados do exército do meu senhor estão lá na batalha?
Então ele tinha uma fidelidade a Davi e aos seus companheiros de batalha. Eu imagino que situação terrível, não deve ter sido essa. Mas aí Davi faz outra coisinha, manda um recado para Joabe na mão de Urias. O que foi que ele fez? Que triste, né? A carta dizia que era para Joabe deixar Urias em frente à batalha e deixá-lo sozinho para que ele morresse em batalha. E assim não fosse a mão de Davi se levantando contra Urias. Não, mas não é assim que Deus enxerga, né? Não e foi assim o que aconteceu. Deus enxergou. Foi o que aconteceu, não foi? Sim. Ele foi colocado na frente da batalha, no primeiro, foi alvejado, não foi socorrido, e ainda Joabe mandou um recado antes. Diga que estamos enfrentando os filisteus e vencendo. E diga também que, infelizmente, Urias faleceu. Que situação! Agora, Davi tinha um cúmplice, que era um baita de um assassino e traidor, Joabe. Sim ou não? Que situação! E aí ele volta. Agora a mulher está viúva, passa os dias da viuvez, ele pega atrás dela, casa-se com ela, fica ali, estava tudo resolvido. Ela com um nenenzinho na barriga, está ali grávida, andando para lá e para cá, passou-se um ano. O que aconteceu depois de um ano? Diz que ele desfrutava sem ser incomodado da recompensa de seu pecado. É isso mesmo. Imagina, o pecado ele parece ser muito desejável, né? E parece que quando você o pratica, tudo vai dar certo, parece que tudo está funcionando. E era isso que Davi estava sentindo, né? Ele estava sem nenhum tipo de incômodo, desfrutando do fruto do seu pecado. Desde o início, Satanás pinta a ideia de alguém desfrutar do pecado de maneira clara. Desde com Adão e Eva ele já fazia isso. E aí ele passa essa ideia, não vai acontecer nada, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas não existe pecado sem consequência. É verdade. O que foi que aconteceu? O bebezinho tinha acabado de nascer, o que houve? Imagina ele contente, bebezinho na mão, feliz da vida, com a criancinha ali, aquela criancinha bonitinha, coisinha mais bonitinha. Ele recebe a visita de alguém. Quem que veio visitar Davi? Profeta Natan. Eita, e o que o profeta Natan fez? O profeta Natan veio contar uma historinha para ele. Qual foi a história, Joana? Aqui diz que o profeta Natan, ele era dotado de uma sabedoria do alto e que ele conseguiu, com a história que ele contou para Davi, captar a simpatia do rei e ainda fazer com que o próprio rei pronunciasse a sua sentença. Então ele contou a história de dois homens, que um tinha uma ovelhinha e o outro tinha muitas. E ele disse que o homem que tinha uma ovelhinha só, na realidade o homem que tinha muitas ovelhas, recebeu uma visita. E aí ele mandou roubar a ovelhinha lá do outro e matar, porque ele não queria que usasse a dele, né? E Davi ficou completamente indignado, porque Davi ele tinha esse senso de justiça, né? E aí ele falou assim, não pode isso acontecer, isso é errado. E aí ele disse assim, esse homem tem que pagar 4 vezes mais pela Quanto ovelha. ele disse? 4 vezes. 4. Não esqueça essa quantidade. A boca de Davi disse, pague 4 vezes mais a ovelhinha. Olha só, e aí Natan diz o que para ele? O que Natan diz? Tu és. Tu és este homem. O quê? Mas Joana, por que Deus esperou um ano para tornar e falar isso para Davi? Eu creio que Deus queria que Davi despertasse, né, dessa situação, que Davi acordasse para Deus, né, e conseguisse sair desse pecado. Deus sempre dá tempo de pensar. Olha o que o livrão fala, e eu queria que você pegasse esse parágrafo, por amor de Israel. Olha só, por amor de Israel, pega esse parágrafo para você se assustar com isso. Ó. Por amor de Israel, também houve necessidade da intervenção de Deus. Passando-se o tempo, o pecado de Davi para com Batseba se tornou conhecido e despertou a suspeita de que ele projetara a morte de Urias. Olha isso. Terrível. O Senhor foi desonrado. Ele tinha favorecido e exaltado Esaú, e o pecado deste representou falsamente o caráter de Deus, lançando ignomínia ao seu nome. Tendia a abaixar a norma da piedade em Israel e diminuir em muitos espíritos a aversão pelo pecado. E, ao mesmo tempo, os que não amavam nem temiam a Deus se tornaram, por meio daquele pecado, audazes na transgressão. Olha a situação. E aí, sabe o que foi preciso? Você será repreendido, Davi. Qual foi a primeira repreensão? Ele disse 4. Qual foi a primeira? A realidade é que a lei do Senhor dizia e exigia a vida do adúltero. Todo aquele que adulterasse em Israel deveria ser apedrejado, tanto o homem como a mulher. Mas Davi era o rei e era ungido de Deus. Quem poderia levantar a mão contra ele? Pois é. Ninguém, não? Então,
morte que era de Davi foi transferida para o fruto do pecado. Peraí, não entendi isso, Joana. Quer dizer que o pai pecou e o menino, a criança, é que recebe o resultado? Sim. Ele não recebe a culpa, mas recebe a consequência. Olha aí. Interessante isso. E tem alguns ainda dizendo por aí, falando que isso não acontece. Isso acontece sim. Nós pecamos e nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, recebem as consequências, participam das consequências da miséria do que fizemos, da miséria do que desajustamos em nossa própria vida. E só Deus sabe, nós não sabemos julgar retamente, né? Mas só Deus sabe do que ele estava livrando Davi ao permitir a morte dessa criança. Porque era fruto de um adultério. O que viria disso? O que seria dessa criança? Deus, com certeza, em sua misericórdia, estava poupando não só a Davi, mas o reino de Israel, né, de algo que fosse uma desgraça maior. Sim. E quando eu paro para pensar nisso, me dói meu coração. Sim. Um detalhe interessante, Joana, mas a história de Davi não favorece defesa ao pecado. Sabe, as pessoas falam, Davi teve tantas mulheres. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, Deus amava ele mesmo ele tendo feito tanta coisa errada. Agora, essa parte aqui você tem que ouvir. Olha o que diz. Mas a história de Davi não favorece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus, que era chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isso cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. É sério isso ou não? Mas foi fácil, mesmo depois de arrependido, a vida de Davi, Joana? Não. Aqui diz que muitas pessoas apontam o exemplo de Davi para dizer assim, olha aí, Davi não era um homem segundo o coração de Deus e ele não fez isso. A gente fala isso de maneira irrefletida, porque o texto aqui nos diz que aqueles que, apontando para o exemplo de Davi, procuram diminuir a culpa de seus próprios pecados, deveriam aprender do registro bíblico que duro é o caminho da transgressão. Embora semelhantes a Davi se desviem de sua má conduta, achar-se-á que os resultados do pecado, mesmo nesta vida, são amargos e duros para se suportarem. Miséria. E que terrível foram os resultados. Não foi somente na vida de Davi. Nós vemos aqui no capítulo 14, no capítulo 13 do segundo livro de Samuel, a gente vê o incesto de Amnon contra Tamar. Ele toma sua irmã à força e depois a rejeita de maneira muito satânica. E depois nós vemos no capítulo 14 Absalão se levantando contra Amnon e matando Amnon. Foram os golpes que Davi foi recebendo pelo que ele mesmo tinha dito por sua boca. Sim. E outra, ele mudou de personalidade, sabia, Joana? Após o seu pecado, ele nunca mais foi o mesmo. Ele mudou de personalidade, ele se transformou numa outra pessoa. A mensagem comenta sobre isso, diz assim, houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consequência de seu pecado e de seus resultados que teriam grande alcance. Sentiu-se humilhado aos olhos de seu súdito. Sua influência se enfraqueceu. Olha que coisa tremenda. Este homem ficou chorando e sofrendo até o momento em que a criança foi morta. Imagine, pode passar esse próximo, a influência dele. Que grande mudança daquele menino corajoso para um homem jogado no chão. E agora ele não tinha mais força diante do seu reino. Davi nunca mais foi o mesmo. Embora perdoado, Joana, sua vida trazia as marcas do pecado cometido. O que é isso? Que fraco se tornou Davi. Como ele se tornou fraco, a sua influência enfraqueceu no reinado, ninguém mais acreditava nele e ele mesmo se sentia destituído de poder, de força, de honra. De moral. Ele não tinha mais, isso me dá uma tristeza tão grande. Que situação! Aqueles que, apontando para o exemplo de Davi, procuram diminuir a culpa de seus próprios pecados, deveriam aprender do registro bíblico. Olha só, que duro é o caminho da transgressão. Embora, semelhantes a Davi, se desviem de sua má conduta, achar-se-á que os resultados do pecado, mesmo nessa vida, são amargos e duros para se suportarem. Que situação, né? Que tristeza, lamentável. Que miséria. E então foi que ele fez, ele compôs os salmos, né, Joana? Quais salmos foram? Ele compôs o Salmo 51 e o Salmo 32. O Salmo 51 é um salmo muito especial, né?
ele vem contando da sua condição diante de Deus, e que interessante é analisarmos que neste salmo, Davi faz um pedido muito especial para Deus, em meio àquela angústia de pensar assim, pequei contra o Senhor. Ele tinha pecado contra Betseba, tinha pecado contra Urias, mas o seu atentado era principalmente contra Deus. E aí naquela angústia de pecado, ele pediu ao Senhor no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Joana, você comentou comigo que você achava que ele estava pensando em alguma coisa. O que era? A vida de Saul ensinou uma coisa muito importante para Davi. Davi via que Saul era um perturbado e que tudo isso tinha acontecido porque ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha violado a lei do Senhor. Então ele ficou pensando, e agora serei um Saul? Me tornarei como Saul. Deus o expulsou de sua presença. Eu nunca tinha pensado isso. Sim, e retirou dele o Espírito Santo, e ele passou a ser atormentado por um demônio. Agora imagina, Davi pensando, agora também eu perderei o Espírito de Deus. E por isso ele pede, não me retires o teu Espírito. Nunca tinha pensado nisso, que interessante, né? Sim. Porque é muito sério. Agora, para os que pecaram, estão em miséria, que fizeram isso de sua vida, que tomaram essa atitude tão ruim, eles entram em desespero ou eles têm alguma esperança? A palavra de Deus nos dá esperança, nunca Olha nos lá. leva ao desespero. Olha só, quem quer que sob a reprovação de Deus humilhe a sua alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo que há esperança para ele. Amém. Glória ao nome do Senhor. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará o quê, Joana? Perdão. Perdão, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Ele faz essa promessa, apodere-se da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. As consequências ficam, mas o pecado é concedido. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar com eles agora, Joana? Sim, vamos lá? vamos pedir. Nós vamos agradecer a Deus pela chance que nós temos de poder orar juntos, e nós vamos orando a Deus agora, dizendo para o Senhor que Ele é muito bom. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, que história triste essa história de Davi, manchou sua vida, achou que estava no controle das situações, parou de orar, parou de buscar ao Senhor, parou de depender de Ti, e o Senhor diz que quando isso acontece é certo que cairemos em pecados de ordem moral. Por isso eu te peço em nome de Jesus que nos ajude. Não permita que isso aconteça conosco, livra-nos disso, Senhor. Não nos permita cair nas armadilhas que Satanás preparou para Saul, que preparou para Davi, e que nós não venhamos, Pai de amor, em nome de Jesus, cair na mesma situação. Ajuda-nos a sair disso como vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã.